Olá, ocultos do canal. Antes de começarmos com essas histórias de arrepiar sobre casas mal assombradas ao som da chuva, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você nos ajuda a bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano e a trazer mais conteúdos assustadores para você. Agora, será que essas histórias são reais? Casas que guardam mistérios e presenças inexplicáveis, onde o som da chuva apenas aumenta o medo. Vamos explorar 6 relatos que vão mexer com a sua mente. Você consegue diferenciar o que é verdade do que é só superstição? Prepare-se para se arrepiar. Eu cresci ouvindo as histórias que minha mãe contava sobre sua infância na fazenda onde ela viveu, no interior do Ceará. Ela sempre falava com um tom de respeito, quase de reverência, sobre as coisas que presenciou lá. Era uma fazenda antiga, enorme, com uma casa principal de madeira e paredes rachadas pelo tempo, cercada por vastos campos que pareciam não ter fim. Na época, minha mãe tinha uns 8 ou 9 anos. E como muitas crianças daquela época, passava os dias correndo descalça pelos terrenos áridos, enquanto ajudava meus avós com as tarefas da casa. Tudo parecia comum durante o dia, mas era à noite que a fazenda mostrava seu lado mais sombrio. Minha mãe costumava dizer que bastava o sol se pôr para o ar ficar mais pesado, como se algo ou alguém estivesse observando, esperando. Ela e meus avós começaram a notar os primeiros sinais pouco tempo depois de se mudarem para lá. Durante as noites, quando tudo estava em silêncio, minha mãe ouvia o som de correntes se arrastando pelo chão, como se alguém estivesse preso, andando pelo corredor da casa. Ela descrevia esse som como algo que gelava os ossos e fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Não era raro que acordassem no meio da madrugada com o barulho de pedras caindo no telhado. Mas ao verificar pela manhã, não havia sinal de nada. Meu avô, um homem conhecido por ser cético e prático, dizia que eram apenas coisas do vento ou trabalho de moleques da vila. No entanto, depois de algumas semanas, ele próprio começou a ouvir batidas repetitivas, quase ritualísticas, vindo de um pilão velho que ficava no quintal. Minha mãe costumava se esconder debaixo do cobertor sempre que os sons começavam. Mas meu avô, talvez por orgulho ou teimosia, nunca quis admitir que algo estranho estava acontecendo. Foi minha avó quem primeiro sugeriu que aquelas manifestações podiam ser de espíritos. Ela contava que, há muito tempo, a fazenda tinha sido usada como um engenho de açúcar e que ali mesmo, no terreno, havia um local onde escravos trabalhavam e, segundo rumores, muitos haviam morrido de maneira cruel. Minha mãe se lembrava de como minha avó sempre fazia orações baixinho antes de dormir, segurando firme um rosário, enquanto o vento soprava pelas frestas das janelas, trazendo consigo o som distante de correntes que pareciam dançar ao ritmo do silêncio da noite. Os vultos começaram a aparecer quando minha mãe já estava se acostumando, ou pelo menos tentando ignorar os outros fenômenos. Ela descrevia essas figuras como sombras humanas, mas sem rosto, deslizando entre os cômodos como se ainda estivessem realizando tarefas de um passado que já não existia. O pior acontecia na cozinha. Às vezes, enquanto minha avó cozinhava ou batia massa, o velho pilão começava a se mover sozinho, como se mãos invisíveis ainda o utilizassem. Minha mãe dizia que o som seco das batidas ecoava pela casa, parando abruptamente assim que alguém se aproximava. Foi quando minha avó decidiu tomar uma atitude e chamou uma rezadeira da região. Uma mulher conhecida por limpar lugares que carregavam energias ruins. A chegada da rezadeira
Foi um evento que minha mãe nunca esqueceu. Dona Alzira, como era chamada, era uma mulher de estatura baixa, pele enrugada pelo tempo e um olhar que parecia atravessar as pessoas. Ela trouxe consigo um galho de arruda. Assim que entrou na casa, velas brancas, parou no meio da sala e fechou os olhos. Ficou em silêncio por alguns segundos até dizer com uma voz grave: "Aqui tem sofrimento antigo." Minha mãe, ainda criança, se escondeu atrás da avó, mas não conseguiu tirar os olhos da rezadeira. Dona Alzira começou a andar pela casa, sussurrando orações, enquanto espalhava o sal grosso nos cantos. Quando chegou à cozinha, parou de repente olhando fixamente para o pilão. "Aqui é onde eles mais estão", disse, apontando para o objeto com o galho de arruda. Naquela noite, Dona Alzira realizou um ritual que deixou todos arrepiados. Acendeu as velas ao redor do pilão e começou a rezar em voz alta, misturando palavras que minha mãe não entendia. De repente, um vento gelado atravessou a cozinha, apagando uma das velas. Minha mãe dizia que aquele momento ficou gravado em sua memória, pois todos os barulhos que costumavam ser esparsos e espaçados, as batidas de pilão, o som das correntes e até as pedras no telhado, começaram a acontecer ao mesmo tempo, como uma orquestra macabra. Dona Alzira não parou de rezar, e depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o vento cessou e o silêncio tomou conta da casa. "Eles estão indo", disse ela com a voz trêmula, mas firme. Depois do ritual, a casa parecia diferente. O silêncio era quase estranho, como se algo que sempre esteve lá tivesse finalmente partido. Minha mãe se lembra de sentir o ar mais leve, mas também de notar que os adultos ainda estavam tensos. Minha avó, apesar de grata, parecia desconfiada, como se algo ainda pudesse acontecer. Naquela noite, todos dormiram na sala, juntos, pois ninguém queria ficar sozinho. Mas pela primeira vez em meses, não houve nenhum som estranho. Nem correntes, nem batidas, nem pedras. O pilão estava quieto no canto, como um objeto comum e inofensivo. Minha mãe disse que acordou várias vezes, apenas para confirmar que aquilo não era um sonho. Os dias que se seguiram foram igualmente silenciosos, mas ninguém se atrevia a tocar no pilão ou falar muito sobre o que tinha acontecido. Até que uma semana depois, um primo distante apareceu para buscar o pilão. Ele disse que era uma peça antiga, que pertencia à família há gerações, e queria levá-lo de volta para sua fazenda. Minha avó, sem hesitar, entregou o objeto, dizendo que não fazia questão de mantê-lo. Quando o pilão foi embora, parecia que a casa respirou aliviada. Dona Alzira, ao saber da retirada, disse apenas: "Foi o certo. Esse pilão carrega dores que não são desta casa." Depois que o pilão foi levado, minha mãe conta que as coisas finalmente voltaram ao normal. A fazenda ficou novamente com o silêncio típico do interior, interrompido apenas pelos sons naturais da vida no campo. Porém, a experiência deixou marcas na família. Meu avô passou a evitar falar do que aconteceu, como se ignorar os eventos fosse uma maneira de enterrá-los junto com os espíritos. Minha avó, por outro lado, dizia que aquilo era um lembrete de que lugares têm memórias e que nem tudo o que foi vivido desaparece com o tempo. Até o último dia de sua vida, ela manteve no quarto um rosário, dizendo que era melhor prevenir do que remediar. Hoje, ao ouvir essas histórias, fico pensando no que realmente aconteceu naquela fazenda. Seriam apenas as mentes cansadas projetando sons e vultos, ou havia mesmo algo sobrenatural? Minha mãe, mesmo após tantos anos, acredita que os sons e movimentos eram ecos do sofrimento que os escravos viveram naquele lugar. Ela diz que algumas dores são tão profundas que deixam uma marca que nem o tempo consegue apagar. E eu? Bem, prefiro acreditar que há coisas além da nossa compreensão, mas que também há formas de lidar com elas. Talvez respeito e reconhecimento sejam a chave para conviver com o que não entendemos totalmente. Eu tinha 21 anos quando comecei a realmente pensar
sobre o que aconteceu na casa onde cresci, no interior do Ceará. Na época, parecia apenas parte da infância. Aquelas coisas que a gente deixa para trás quando cresce, mas que nunca esquece de verdade. Era uma casa simples, de paredes azuladas e quintal de terra batida, onde meu pai, cheio de boas intenções, construiu uma casinha de brinquedos para mim. Eu passava horas lá dentro, falando com o meu amigo imaginário, como meus pais costumavam chamar. Eles achavam bonitinho. Mas olhando para trás, nada ali era normal. Algo naquela casa não me deixava em paz, como se tivesse vida própria. Eu costumava sentir calafrio sem motivo, mesmo em dias quentes. Às vezes, sentia que estava sendo observada, especialmente quando ficava sozinha no quintal. Lembro de uma noite em que minha mãe perguntou para quem eu estava acenando pela janela, mas eu não tinha resposta. Eu via coisas que ninguém mais parecia ver. Era como uma sombra que passava rápido demais para ser notada, mas sempre estava ali. Naquela época, eu chamava isso de brincadeira. Hoje chamo de assombração. As coisas começaram a ficar realmente estranhas quando as portas começaram a bater sozinhas, mesmo sem vento, e passos ecoavam pela casa vazia. Meus pais achavam que era imaginação de criança, mas eu sabia que tinha algo naquela casa que não era deste mundo. Lembro de uma noite que marcou profundamente minha infância. Era uma sexta-feira e uma chuva pesada caía lá fora. O barulho das gotas no telhado era quase reconfortante, mas algo dentro da casa parecia diferente, mais pesado. Meus pais estavam na sala, assistindo TV, e eu estava na casinha de brinquedos, mesmo com o tempo ruim. De repente ouvi um som como um sussurro, vindo de um canto escuro da casinha. Era uma voz baixa, impossível de entender, mas ao mesmo tempo tão clara que me fez congelar. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas o vento ou a minha imaginação, mas antes que eu pudesse me levantar para sair, a portinha da casinha que eu tinha deixado aberta fechou com um estrondo. Corri para dentro de casa chorando, mas meu pai só riu e disse que era o vento forte. Minha mãe parecia preocupada, mas não insistiu. Naquela noite tive um sonho estranho. Sonhei que estava sentada no quintal, com meu amigo imaginário ao meu lado, mas ele não parecia mais tão amigável. Era como se seus olhos tivessem ficado vazios, sem brilho, e ele sussurrasse coisas que eu não entendia. Acordei suando, com a sensação de que aquilo era mais do que um sonho. Nos dias seguintes as coisas pioraram. A sensação de ser observada ficou mais intensa, e a casa parecia estar sempre fria, mesmo sob o calor escaldante do Ceará. Uma das coisas que mais me assustava era a porta do quarto dos meus pais. Ela começava a bater sozinha, de forma leve, mas o som era inconfundível. Ao princípio, todos pensaram que era por causa da madeira velha, que poderia ter inchado com a umidade. Mas à medida que os dias passavam, os batimentos se tornaram mais fortes, mais constantes. Às vezes parecia até que alguém estava tentando entrar. Lembro de olhar para a porta com o coração acelerado, esperando ver algo do outro lado, mas nunca acontecia nada. As crianças que visitavam nossa casa também começaram a evitar o quarto dos meus pais, dizendo que sentiam coisas estranhas por lá. Não foi só a porta que começou a agir de forma estranha. Uma tarde, depois de uma tempestade, ouvi passos suaves vindo do corredor. Eles não eram os passos de ninguém da minha família. O som era leve, mas claramente distinto, como se alguém estivesse andando descalço no chão frio. Eu estava sozinha em casa, e o pavor tomou conta de mim. Me escondi atrás da poltrona na sala e esperei, mas os passos continuaram. Olhei para a cozinha, e tudo parecia normal, exceto pela sensação esmagadora de que não estava mais sozinha. O silêncio depois de ouvir os passos foi ainda mais assustador, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Foi depois de uma tempestade muito forte que as coisas realmente saíram do controle. O vento estava tão forte
que fazia a casa gemer. Durante a noite, ouviu-se um estrondo alto e logo em seguida um barulho de vidro quebrando. A janela do meu quarto se estilhaçou, mas o que me deixou mais apavorada foi o som estranho, como se algo estivesse se arrastando no chão. Eu corri até a janela e vi que no campo à frente da nossa casa, o céu estava estranhamente iluminado, como se fosse uma outra tempestade, mas sem raios. Naquele momento, a casa parecia vibrar, como se fosse engolida por uma presença invisível. Senti uma pressão no peito, um calafrio intenso e sabia que algo estava errado. Logo depois da tempestade, a casa sofreu alguns danos e minha família decidiu se mudar para um apartamento. O que aconteceu, porém, é que os eventos sobrenaturais cessaram. A sensação de estar sendo observada, os barulhos e as batidas, tudo desapareceu assim que saímos da casa. Eu me perguntei por semanas o que havia acontecido, mas nunca tive uma resposta concreta. Talvez eu tenha sido uma das poucas pessoas a viver algo que vai além da compreensão. Nunca mais tive um amigo imaginário ou ouvi passos no corredor, mas a sensação de que algo sobrenatural estava presente naquela casa nunca se apagou da minha mente. Até hoje, sinto um arrepio sempre que penso no que realmente aconteceu naquele lugar. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu, e naquela época minha vida era tranquila. Eu morava com a minha avó em uma casa simples na periferia da cidade, que sempre me trouxe um certo conforto. A avó era tudo para mim, e sempre que estava por perto me sentia segura. Aquela casa, que para muitos parecia envelhecida e sombria, era o único lugar onde eu me sentia em paz. Mas tudo mudou naquela noite de inverno de 2005, quando algo inexplicável aconteceu. Eu estava voltando de um passeio com as amigas, e como sempre a casa estava quieta, exceto pelo som suave do vento batendo nas janelas. Minha avó estava sentada na cadeira de balanço na sala, como de costume, quando me pediu para pegar um pente que havia caído debaixo da cama dela. Era uma tarefa simples, que eu fazia com frequência. O que eu não imaginava era que, ao me agachar para pegar aquele pente, minha vida nunca mais seria a mesma. Com as mãos suando um pouco de nervosismo, eu me ajoelhei perto da cama e comecei a esticar os braços, tentando alcançar o pente. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir minha respiração e o som das tábuas do piso rangendo debaixo dos meus joelhos. O gatinho da casa, que sempre andava por ali, estava deitado em um canto distante. Quando senti um leve toque na minha panturrilha, pensei que fosse ele brincando comigo, como sempre fazia. Só que esse toque não era normal. Era como se algo estivesse me tocando com uma força estranha, algo que não se assemelhava a um simples animal. Fiquei imóvel por um instante, tentando entender o que estava acontecendo, mas logo o toque se intensificou. Os dedos não eram do gatinho. Eles eram longos, finos e frios, com uma sensação de rigidez que me arrepiou até os ossos. A princípio, não entendi o que estava acontecendo, até que a sensação de terror me tomou por completo. Quando a sensação se intensificou, a primeira coisa que pensei foi em me afastar rapidamente. Eu tentei puxar minha perna, mas algo a segurava com uma força sobrenatural, como se aquela mão tivesse o poder de me paralisar. A sensação era como se cada dedo estivesse se enterrando na minha pele, forçando-me a ficar imóvel. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia falhar, como se a garganta estivesse travada por algum tipo de peso invisível. Fiquei ali em um estado de pavor, tentando entender o que estava acontecendo sem conseguir fazer nada. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eu consegui puxar a perna para trás e me afastar, caindo para trás com um grito abafado, mas ainda sem conseguir compreender o que havia acontecido. O medo me envolvia como um manto pesado, e só conseguia pensar em uma coisa: aquilo não era normal. Eu corri para a sala onde minha avó estava, o coração batendo descompassado no peito, tentando respirar sem sucesso.
Eu sabia que ela ia achar que era só minha imaginação, que eu estava exagerando, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava contar. Quando falei, minha voz saiu trêmula, ainda carregada de pavor. Vó, tem alguma coisa debaixo da cama? Algo me tocou. Não era o gatinho, eu juro. Ela me olhou com uma expressão de calma que era quase reconfortante, mas que, ao mesmo tempo, parecia não fazer sentido. Ela respondeu com um sorriso suave, como quem tentava me acalmar, e disse: "Deve ser coisa da sua cabeça, minha filha. Não tem nada aí." Mas eu sabia. Eu sabia o que eu sentira. E aquela sensação, aquela pressão em minha panturrilha, não era coisa da minha cabeça. Algo ou alguém estava ali. Eu ainda não conseguia me acalmar. A sensação de que algo estava errado na casa se espalhava por mim, como uma sombra que se estendia por todos os cantos. Naquela noite, eu deitei na cama, mas o sono não vinha. O silêncio da casa parecia ser mais denso, como se estivesse aguardando algo, uma presença maligna que não se mostrava, mas que eu podia sentir à minha volta. Ouvi o som do vento lá fora, mas ele parecia mais agudo, quase como um sussurro, como se estivesse tentando me avisar de algo que eu não entendia. Minha mente não parava de voltar àquele momento sob a cama. A sensação da mão, a forma como me agarrou, a frieza, não podia ser uma ilusão. Algo de sobrenatural havia acontecido, e eu sentia que o mal estava próximo. Passaram-se os dias e, embora minha avó tentasse me convencer de que não havia nada de estranho, eu sabia que a casa estava diferente. Eu não podia ignorar a sensação de estar sendo observada. Às vezes, quando passava pela sala escura, sentia um arrepio subindo pela espinha, como se alguém estivesse me vigiando pelas sombras. E sempre que olhava para a cama da minha avó, a ideia de ter que ir lá pegar algo debaixo dela me aterrorizava, mas não queria ser vista como medrosa. Mas em uma noite, depois de um dia particularmente quente e abafado, o medo tomou conta de mim mais uma vez. Eu precisava saber o que havia debaixo daquela cama. Precisava entender o que me acontecera. Sem querer, levei minha avó para a cozinha e sozinha tomei a coragem de enfrentar aquele canto escuro. Eu me aproximava da cama da minha avó com o coração acelerado, como se a cada passo aquele ar mais pesado e gélido se fizesse mais presente. Tudo estava quieto, exceto pelo som das minhas respirações rápidas. Quando olhei para o chão, onde o pente havia ficado, percebi que a sensação de estar sendo observada aumentava. Tentei não pensar nisso. Coloquei a mão na lateral da cama e, com um suspiro de nervosismo, me agachei. O que eu não esperava, o que eu realmente não queria acreditar, foi que, ao esticar os dedos em direção ao chão, algo se mexeu debaixo da cama. Algo grande e pesado. Naquele momento, todo o meu corpo se gelou. A sensação era insuportável. Não era um animal, era algo muito mais maligno. Eu sabia, e aquele pensamento me fez tremer por completo. Eu não pensei duas vezes. Me levantei rapidamente, virei as costas e corri até a porta da casa. Mas antes de abrir, vi uma sombra se mover no canto da sala. E o arrepio na minha espinha foi tão forte que quase me fez cair. A casa inteira parecia ter se tornado uma prisão. Tudo estava diferente agora, mais sombrio. Corri até a cozinha, onde encontrei minha avó. E a única coisa que consegui fazer foi desabar em lágrimas. Aquele não era um gato, avó. Eu não sei o que foi, mas algo me tocou e foi muito estranho. Não sei explicar, mas a sensação foi de uma mão fria, com dedos longos e finos. Algo que não pertence. Ela apenas suspirou e me abraçou. Minha avó me olhou com um semblante sério. Sei bem do que você está falando, mas ao invés de me repreender ou zombar, minha avó não me contou nada naquela noite. Mas no dia seguinte, após o café da manhã, ela sentou comigo à mesa e me olhou com um olhar sério. Você sabe que esta casa tem seus mistérios, não sabe? Ela começou, sua voz baixa e quase sussurrante. Eu a encarei tentando entender o que ela queria dizer. Ela então me falou sobre histórias que sempre ouvira de seus próprios pais e de como, muitos anos antes, algo estranho acontecera com eles na mesma casa.
Contou-me sobre os sussurros vindos debaixo da cama, sobre os dedos longos e frios tocando os pés de quem ousasse se aproximar do local. A sensação de terror que ela descrevia me fez ficar em choque. Eu não conseguia entender, mas tudo começou a fazer sentido. O que eu havia sentido na noite anterior não era uma invenção da minha mente. Nos dias que se seguiram, eu tentei esquecer o que aconteceu, mas a sensação nunca me deixou. Mesmo quando minha avó tentou me tranquilizar, dizendo que eu devia apenas evitar o lugar e que tudo ficaria bem, eu sentia uma presença ali, dentro de casa. A sensação de que algo estava me observando sempre que passava perto da cama. Nunca mais fui capaz de olhar para aquele espaço da mesma maneira. Depois de um tempo, minha avó começou a ficar mais reclusa, e eu senti que ela também evitava aquele canto da casa. O medo que ela tentava esconder só aumentava em mim, que até hoje, apesar de nunca ter visto nada mais, aquela experiência ficou gravada em mim. Uma lembrança que nunca pude apagar. A mão que me tocou ainda está comigo, como se uma marca invisível me seguisse, me lembrando de que nem tudo no mundo tem explicação. Eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer. Meu nome é Mariana, e até os meus 16 anos eu vivia em Manaus, em uma casa que sempre me deixou com uma sensação estranha. Quando eu tinha uns 6 anos, minha mãe se mudou com a gente para uma casa diferente, na década de 90. Essa casa era no meio de um conjunto de 4, mas algo nela não era normal, algo que a gente nem sabia explicar na época. A casa do meio, como chamávamos, tinha um histórico bizarro. Acredito que foi na década de 70, quando o terreno foi comprado, que um senhor pintor que era conhecido por ser bem peculiar se mudou para lá. Ele dizia que só sairia de lá morto. E como era de se esperar, foi isso que aconteceu. Quando ele faleceu, a casa ficou vazia até que minha mãe se mudasse para lá. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha apenas 6 anos, mas nunca esqueci o que vi e senti ali. Desde que chegamos, não demorou muito para que os primeiros sinais aparecessem. Às vezes eu acordava no meio da noite e sentia algo estranho no ar. Uma presença que não se podia ver, mas podia sentir. Mas o pior foi com o meu irmão, que começou a ter episódios de sonambulismo. E não eram como os outros que eu já tinha visto. Ele parecia estar consciente, mas agia de forma completamente diferente, quase como se fosse outra pessoa. A nossa empregada, que era indígena e muito ligada à espiritualidade, ficou extremamente assustada. Ela afirmou com uma calma assustadora que a casa estava cheia de presenças e se recusou a voltar. Ela saiu de lá sem olhar para trás, o que deixou todos nós mais desconfortáveis. Eu não sabia o que pensar, mas a atmosfera da casa, principalmente à noite, me dava uma sensação de estar sendo observada, e eu não estava sozinha em meus sentimentos. Como se não fosse suficiente, houve uma noite que ficou gravada na minha mente. Estávamos todos na sala, quando a vizinha, Dona Lúcia, apareceu na porta de casa. Ela parecia agitada. E quando minha mãe foi até ela, começou a falar sobre algo que tinha visto. Aparentemente, ela estava subindo as escadas para nos visitar quando, na metade do caminho, viu um homem de roupas brancas parado ali. Naquele dia, ao voltar de uma viagem, ela simplesmente não entrou mais. Parou na porta e disse que não ia mais trabalhar ali. Ela parecia pálida, o olhar vazio e distante, como se tivesse visto algo que a fez temer pela própria vida. Ela nunca explicou o que aconteceu, mas depois disso a casa ficou ainda mais pesada. Houve uma noite que marcou o ponto culminante dessa história. Minha mãe, meu irmão e eu estávamos sentados na sala, tentando conversar sobre como lidar com os fenômenos que estavam cada vez mais intensos. Foi quando nossa vizinha, Dona Maria, apareceu desesperada. Ela morava na casa ao lado e sempre teve um olhar desconfiado sobre aquele lugar, mas nunca mencionou nada até aquele dia. Ela nos contou que havia visto algo na escada da casa do meio. Ela estava voltando de um dia de trabalho e, ao passar pela casa,
Viu um senhor de roupas brancas, mas o que a fez gritar de pavor foi que ele não tinha a parte inferior do corpo. Ela jurou que, mesmo estando iluminada pela luz da rua, não havia erro. O homem estava flutuando. Dona Maria estava visivelmente abalada, e a descrição dela parecia tão vívida, tão real, que foi impossível não acreditar. Ela se recusou a se aproximar da casa depois disso. Nós, por outro lado, permanecemos ali, cada um de nós lidando com a presença inexplicável do outro jeito. Com o passar do tempo, a casa foi se tornando cada vez mais parte de nossa vida, como se fôssemos manipulados por ela, ligados a algo além da nossa compreensão. Mas o que mais nos incomodava era o fato de que, mesmo com todos os eventos estranhos, o local parecia nos prender, como se estivéssemos destinados a ali ficar. Mesmo com os fenômenos inexplicáveis, meu irmão e eu, ainda jovens, procurávamos racionalizar tudo, mas havia algo no fundo de nossos corações que sabíamos não ter explicação. Eu mesma não conseguia mais dormir sem sentir aquela sensação de estar sendo observada. As noites pareciam mais longas, e o que antes eram sons isolados agora eram uma constante. Sussurros, passos e até o som de algo arrastando nas paredes. Mas o pior aconteceu quando um dos meus tios, que morava na casa ao lado, faleceu em sua cama na casa em que crescera. Ele havia morrido em plena madrugada, sem aviso, mas antes de falecer, pediu para ser levado até o quarto da casa do meio, dizendo que lá ele estaria mais seguro. Ele nunca conseguiu explicar o porquê, mas naquela noite ele não queria dormir em sua casa. Na manhã seguinte, encontramos o corpo dele exatamente na mesma posição, como se tivesse simplesmente se rendido àquilo que o estava chamando. A morte dele não fez mais sentido depois de tantos acontecimentos, mas parecia ser um aviso de algo muito maior. A ligação com aquela casa era mais forte do que imaginávamos, algo que nos fazia continuar lá mesmo sabendo do perigo. Nos últimos anos, alguns membros da família acabaram falecendo ali, cada um à sua maneira, mas sempre com a mesma sensação de que algo os atraía para aquela casa. Por mais que tentássemos entender, nunca conseguimos desvendar o que realmente acontecia ali. Eu mesma ainda sinto a presença daquilo até hoje, mesmo estando distante da casa. Às vezes, ao fechar os olhos, ouço os passos e os sussurros e sei que não posso esquecer. O que aconteceu naquele terreno? Havia algo maldito ali? Ou seríamos nós os que carregávamos a maldição da casa do meio? Eu nunca saberia. Só sei que, mesmo após tantos anos, a lembrança daquela casa assombrada por presenças desconhecidas nunca me deixou, e acho que nunca vai me deixar. Eu me chamo Rodrigo, tenho 32 anos, e na época em que isso aconteceu, eu estava morando sozinho no interior do norte do Brasil. Minha vida era bem simples. Trabalho como técnico em informática, o que me dá uma grana justa, mas não sobra muito no fim do mês. Por isso, estava sempre em busca de maneiras de economizar. Foi assim que eu encontrei o anúncio daquela casa. A oferta era tentadora, bem abaixo do que eu encontraria em qualquer outro lugar da cidade. Era uma casa isolada, com um jardim grande e uma vista linda para o campo. O único problema, segundo o proprietário, é que a casa estava desabitada há muito tempo e precisaria de alguns reparos. Mas a vantagem do preço baixo me fez decidir rapidamente. Mal sabia eu, mas o que parecia ser uma oportunidade de ouro viria a me custar muito mais do que eu imaginava. Nos primeiros dias tudo parecia estar bem. Eu fiz alguns ajustes na casa, consertei alguns móveis quebrados e fiz uma limpeza geral. O lugar estava silencioso, o tipo de tranquilidade que eu nunca havia experimentado antes. Os vizinhos eram poucos e, em sua maioria, bastante distantes. Naquela noite, depois de um dia cansativo, me deitei para dormir esperando o sono pesado que sempre me acompanhava. Mas algo estranho aconteceu. Quando o relógio marcava quase 2 horas da madrugada, eu acordei com um barulho. Era um som baixo, mas nítido, vindo da cozinha.
Fui até lá, armado com uma lanterna, mas não havia nada. No entanto, quando voltei para a cama, uma sensação estranha me acompanhou, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor e não vi nada, mas o desconforto cresceu ali mesmo, no escuro da casa. Nos dias seguintes, o medo foi crescendo. Não era mais só aquele barulho na madrugada. Comecei a perceber coisas estranhas acontecendo, pequenas, mas que não faziam sentido algum, como, por exemplo, os objetos se movendo sozinhos. No primeiro dia, eu pensei que tinha deixado uma cadeira em um lugar e, ao voltar, ela estava em outro canto da sala. Achei que podia ser só cansaço ou até o vento, já que as janelas estavam um pouco soltas. Mas depois, em um dos dias mais quentes, eu coloquei um copo de água na mesa da sala e saí para dar uma volta. Quando voltei, o copo estava virado e a água estava espalhada pela mesa. Era como se alguém tivesse empurrado o copo, mas eu não tinha ouvido nada. Comecei a ficar tenso. E o clima da casa, que antes parecia acolhedor, agora estava carregado. Eu sei que pode parecer coisa da minha cabeça, mas o que aconteceu na noite seguinte me fez duvidar de tudo. Estava em casa assistindo TV, quando, de repente, a luz começou a piscar. A princípio, pensei que fosse uma falha na elétrica da casa, até porque ela não era das mais novas. Mas a luz piscou de forma estranha. Parecia que algo estava tentando se comunicar comigo. Eu desliguei tudo e fui para a cozinha, tentando ignorar aquele desconforto crescente. Foi então que eu ouvi um sussurro, baixinho, mas nítido. Vinha da sala de estar. Algo me dizia para não ir até lá, mas a curiosidade foi maior. Quando cheguei à sala, encontrei o sofá levemente afastado da parede. O que mais me assustou foi o cheiro. Um cheiro de mofo e algo que eu não conseguia identificar, mas que me fez arrepiar até os ossos. Nos dias que se seguiram, os fenômenos começaram a ficar cada vez mais frequentes. Em uma noite especialmente quente, eu estava tentando dormir, mas algo me impedia de relaxar. Sentia uma pressão no peito, como se alguém estivesse me observando. O ventilador não estava ligando, e a casa parecia mais abafada do que nunca. Eu levantei da cama para verificar a janela, mas ao passar pela porta, ouvi claramente passos vindo do corredor. Minha mente tentou racionalizar. Pensei que era o som das tábuas da casa, que estavam antigas, mas os passos eram claros, nítidos, e logo ficaram mais próximos de mim. Fiquei imóvel esperando. Não queria olhar para trás, mas sabia que se não fosse o vento ou algum outro som, aquilo era muito real. A sensação de ser observado estava cada vez mais intensa, e a sensação de opressão aumentava. Na manhã seguinte, decidi verificar a casa toda. Eu precisava de respostas. Passei mais de 3 horas inspecionando cada canto, desde o sótão até o porão. Nada de anormal apareceu, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Quando entrei no quarto para pegar um livro, vi algo que me fez suar frio. O espelho grande que eu tinha colocado na parede estava ligeiramente torto, o que não fazia sentido, porque eu havia ajustado ele com cuidado. Ao me aproximar, a surpresa foi ainda maior. No vidro estava escrito com o dedo, mas não havia ninguém ali. Vá embora. Um calafrio percorreu minha espinha e uma onda de pânico tomou conta de mim. Aquele era o ponto sem volta. Algo de muito estranho estava acontecendo na casa, e eu não sabia mais o que fazer para parar. O medo não era mais uma sensação passageira. Ele estava se tornando uma presença constante, algo palpável. Nos dias seguintes, a casa parecia estar viva de uma maneira que eu não conseguia compreender. Eu já não dormia direito. Sempre que o relógio marcava 3 da manhã, era como se o ambiente mudasse. As sombras nas paredes ficavam mais densas e até os sons pareciam mais altos. O estalo das madeiras, o barulho da porta rangendo e até mesmo a sensação de um frio inexplicável, como se o ar ao meu redor estivesse mais gelado do que o normal. Uma noite, quando fui até a cozinha, ouvi um som nítido de algo sendo arrastado. O som vinha do andar de cima, do meu quarto,
O medo me paralisou. Quando subi, meu coração quase parou. O livro que eu tinha deixado em cima da mesa estava no chão aberto, como se alguém o tivesse folheado. Eu estava sozinho, mas as evidências pareciam falar por si mesmas. Foi naquele momento que tomei a decisão de sair dali. Mas o destino tinha algo mais em mente. Decidi ir à cidade para buscar ajuda, contar a alguém sobre o que estava acontecendo. Mas quando retornei, a casa estava em silêncio. A sensação de que algo estava errado desapareceu, mas não de uma maneira reconfortante. Era como se a casa estivesse esperando por algo. E o silêncio, na verdade, estava mais pesado. Quando entrei, encontrei algo que me fez congelar. Uma carta amassada caída no chão da sala. Era uma carta antiga, com tinta desbotada. Ao abri-la, a escrita era difícil de ler, mas com muito esforço consegui decifrar. Quem mora aqui nunca viveu. Eles são apenas convidados. Meu sangue gelou. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sabia que minha estadia na casa tinha chegado ao fim. Tentei sair, mas a porta da frente estava trancada de dentro. Senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, não havia mais ninguém. Era tarde demais. A casa tinha me feito parte de sua história, e eu sabia que ela não me deixaria partir tão facilmente. Eu fiquei ali, paralisado, com a carta ainda em mãos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A sensação de que algo me observava era intensa, como se os próprios cômodos da casa tivessem ganhado vida e estivessem cientes da minha presença. O ambiente estava mais frio, e a cada passo que eu dava, parecia que o som do meu próprio coração batendo ficava mais alto, mais forte, como um tambor macabro ecoando no ar. Tentei abrir a porta, mas ela não se movia, como se estivesse bloqueada por uma força invisível. O desespero me consumia. Olhei para os lados buscando qualquer tipo de fuga, mas tudo parecia conspirar para me manter ali. O que mais me assustava não era o que eu via, mas o que eu sentia. Uma sensação de que a casa sabia exatamente quem eu era, e mais perturbador ainda, sabia onde eu estava o tempo todo. Com o suor frio escorrendo pela testa, eu tomei uma decisão. Eu não ia esperar mais. Eu precisava sair de lá, custasse o que custasse. Com toda a força que me restava, comecei a bater na porta, gritando por ajuda, mas o som parecia abafado, como se estivesse sendo engolido pela casa. Eu estava prestes a perder a sanidade, quando de repente ouvi um estalo. Era a porta. Ela estava se abrindo lentamente, como se algo estivesse liberando a passagem. Meu instinto me disse para correr, mas não consegui. A casa estava me segurando de alguma maneira. E quando finalmente consegui atravessar a porta, uma sensação de alívio me invadiu. Eu estava livre. Mas ao olhar para trás vi algo que jamais esquecerei. A casa, de alguma forma, parecia ter um rosto. Não de uma pessoa, mas algo abstrato. Como se as paredes e os detalhes da construção tivessem se fundido em uma expressão horrível. A última coisa que ouvi antes de correr para longe foi uma risada suave, quase sussurrada, vinda de dentro. Eu não sei o que aconteceu naquela casa e nunca vou entender. O que sei é que, desde aquele dia, sempre que passo perto daquela região, sinto um arrepio e vejo a casa ao longe, intacta, como se esperasse pelo próximo morador. Até hoje, fico com a sensação de que ela nunca me deixou completamente ir. Eu não sou de acreditar em coisas sobrenaturais. Na verdade, sempre fui cético, sempre acreditei que a gente cria certos medos na cabeça. E isso acaba influenciando as percepções. Mas quando o meu filho, que tinha só 8 anos na época, começou a acordar à noite, dizendo que via alguém no canto do quarto dele, a coisa ficou séria. Foi no inverno de 2015, um daqueles períodos longos e frios, onde você fica o dia inteiro dentro de casa. Eu estava meio estressado com o trabalho e com a vida em geral, mas tentei não dar muita atenção às palavras do meu filho. Afinal, ele era só uma criança, certo? Mas quando ele começava a gritar,
pedindo para dormir com a gente, dizendo que tinha alguém observando ele, a coisa já não parecia mais simples. Eu até tentei confortá-lo dizendo que era só um pesadelo, mas a história se repetia várias noites seguidas. A primeira vez que realmente parei para pensar sobre o que ele estava dizendo foi em uma noite específica, quando ele acordou desesperado, apontando para o canto esquerdo do quarto e me disse: "Tem alguém ali, pai. Por favor, tira essa pessoa de lá." Não sei se foi a intensidade do medo no olhar dele ou o tom de voz, mas algo dentro de mim gelou. Para piorar a situação, nosso cachorro, que sempre foi tranquilo e amigável, começou a latir para o mesmo canto do quarto, de forma bem estranha, como se estivesse tentando proteger a criança. O cachorro não parava e eu simplesmente não sabia o que fazer. Passei a noite acordado, ouvindo aquele latido incessante, sem saber se o que estava acontecendo era apenas fruto da imaginação dele, ou se tinha algo de realmente errado ali. Esse foi o primeiro sinal claro de que algo fora do normal estava acontecendo. Com o passar dos dias, os eventos começaram a ficar cada vez mais estranhos. Não era só o meu filho acordando assustado, ou o cachorro latindo no meio da noite, mas começamos a perceber coisas que não podíamos explicar. As portas do corredor, por exemplo, começaram a abrir sozinhas. Não estou falando de um vento que empurrava a porta, não. As portas simplesmente se moviam, como se alguém estivesse puxando o trinco e empurrando. Eu não conseguia entender como isso estava acontecendo. A cada vez que eu ia verificar, não havia ninguém ali. Eu até tentei fazer uma brincadeira com minha esposa, dizendo que estávamos ficando velhos demais para lidar com portas fantasmagóricas. Mas no fundo, algo estava me incomodando. E o pior é que as coisas não paravam por aí. À noite, o silêncio da casa, que antes era reconfortante, parecia se tornar opressor, quase como se a casa estivesse cheia de presenças invisíveis. A coisa foi ficando ainda mais real, quando, numa noite de terça-feira, eu ouvi um barulho vindo de dentro do quarto do meu filho. O som parecia com o de passos leves, mas o suficiente para me fazer acordar e sair da cama. Quando entrei no quarto, meu filho estava tremendo na cama, os olhos arregalados como se tivesse visto algo que o paralisou de medo. Ele olhou para mim e com a voz falha disse: "Ela está ali, papai, no canto de novo." O pior de tudo era que, dessa vez, ele estava apontando para o canto oposto ao que costumava olhar. Eu olhei para o canto do quarto e vi nada, mas a sensação de algo estranho, algo que eu não conseguia identificar, estava ali pesando no ar. A temperatura na casa parecia ter caído e a sensação de inquietação era insuportável. Era como se algo estivesse ali, só esperando que eu percebesse. Eu tentei confortá-lo mais uma vez, mas agora eu já estava começando a me questionar. Isso não podia ser só a imaginação dele. No começo eu queria acreditar que tudo não passava de uma fase. Talvez ele estivesse passando por um período de medo de escuro ou alguma fantasia infantil. Mas quando o cachorro, nosso velho pastor alemão chamado Max, começou a latir com tanto desespero, eu sabia que algo mais estava acontecendo. Max sempre foi um cão tranquilo, quase preguiçoso, mas durante aquelas noites ele ficava inquieto. Às vezes ele corria de um lado para o outro da casa, parando apenas diante do mesmo canto do quarto de meu filho, como se estivesse vendo algo que nós não podíamos enxergar. Eu me lembro claramente de uma noite, quando ele simplesmente se sentou fixo e com os pelos arrepiados, olhando para aquele canto. O latido estava tão alto e tão desesperado que parecia que o cão estava em pânico. Não foi só o Max, eu comecei a sentir uma presença na casa, algo gelado e estranho que se instalava, um peso na atmosfera. Eu ainda tentava racionalizar tudo, mas a cada novo evento, minha certeza de que algo sobrenatural estava acontecendo aumentava. O ponto de virada foi quando, em uma madrugada, minha esposa e eu acordamos com o som de algo pesado caindo. A sensação de terror foi imediata. Fui correndo até o quarto de meu filho,
onde encontrei a prateleira de livros caída no chão, com os livros espalhados por todo o lugar, mas não havia ninguém por perto. O mais estranho é que nenhum dos livros estava realmente fora de lugar antes da queda, como se alguém tivesse colocado a prateleira de forma perfeitamente equilibrada, só para depois derrubá-la, sem explicação. E naquele exato momento, o Max latiu mais uma vez, mas dessa vez o latido parecia um grito, como se ele estivesse realmente tentando nos alertar sobre algo. Eu não tinha mais dúvidas. Eu e minha esposa nos olhamos, e naquela hora soubemos que precisávamos fazer algo. Não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo dentro de nossa casa. Decidimos buscar ajuda. Fui atrás de um sacerdote, alguém que pudesse nos guiar em meio àquela sensação de desespero. Ele veio até a nossa casa, rezou, fez orações e trouxe alguns objetos sagrados para abençoar os quartos. Fizemos o ritual na noite seguinte, com velas acesas e todas as portas e janelas fechadas. Eu não conseguia parar de olhar para o canto do quarto, o mesmo lugar onde meu filho dizia ver alguém. O sacerdote nos explicou que a presença ali poderia ser uma entidade, algo que estava se alimentando do medo e da energia de nossa família. Eu queria acreditar que aquilo fosse apenas um ritual simbólico, mas algo no ar parecia ter mudado. Durante o processo, o cachorro parou de latir. As portas que antes se abriam sozinhas permaneceram fechadas, e a sensação de opressão desapareceu, como se um peso tivesse sido retirado de nossos ombros. Parecia que finalmente estávamos livres daquele pesadelo que nos perseguia noite após noite. No entanto, não durou muito. Como um pesadelo que retorna com força total, os eventos estranhos começaram a acontecer novamente, mas dessa vez com mais intensidade. Eu acordei em uma madrugada e vi meu filho sentado na cama, olhando fixamente para o canto do quarto. Ele parecia paralisado, os olhos arregalados, e o ar estava carregado com uma tensão que não conseguia explicar. Max, o cachorro, estava deitado no corredor, mas ele não latiu. Ele estava em silêncio, com os olhos fixos no quarto, como se soubesse que não poderia fazer nada. O que mais me assustou foi que meu filho começou a sussurrar algo, mas suas palavras não faziam sentido, como se ele estivesse tentando se comunicar com algo ou alguém. Eu tentei acordá-lo, mas ele não respondia. Finalmente, quando a luz da manhã começou a penetrar pelas janelas, tudo se acalmou. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. As presenças que antes estavam apenas no quarto de meu filho, agora estavam por toda a casa, e eu já não sabia mais o que fazer para livrar minha família disso. A situação parecia sem solução. Eu estava perdido. Não sabia mais em quem acreditar ou a quem recorrer. Os fenômenos não eram mais apenas visíveis para meu filho, mas para todos nós. Ouvíamos passos no corredor quando não havia ninguém ali. Sentíamos o ar gelado nas madrugadas, como se algo invisível nos observasse. As sombras no canto do quarto de meu filho começaram a se mover. E sempre que tentávamos falar sobre isso, o medo tomava conta de mim. Eu não queria admitir, mas algo estava de fato acontecendo. Algo que ultrapassava qualquer explicação racional. No fim, me vi decidido a tentar mais uma vez, desta vez sem esperar mais um ritual ou orações. Eu estava pronto para enfrentar aquilo diretamente, mesmo que fosse algo que eu não entendesse. Naquela noite eu me sentei no canto do quarto de meu filho, encarei aquele espaço vazio e comecei a falar, a perguntar em voz alta o que queria de nós. Algo dentro de mim me dizia que esse seria o último passo, que se houvesse uma resposta, eu teria que estar preparado para ouvi-la. Eu não sabia o que esperar, mas o silêncio na casa parecia mais pesado do que nunca. Depois de alguns minutos, algo aconteceu. Um som baixo, quase imperceptível, surgiu do canto do quarto. Era como um sussurro, algo difícil de entender, mas que eu sabia que não estava na minha cabeça. Um arrepio percorreu minha espinha. O ar parecia ter mudado, como se alguma presença estivesse ali, quase ao meu lado, esperando que eu reagisse. Foi nesse momento
que algo se manifestou na forma de uma sombra, mais escura do que o próprio ambiente, movendo-se com uma velocidade assustadora. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca e meus músculos pareciam ter se congelado. A sombra se afastou lentamente, indo em direção à janela, como se estivesse me deixando sozinho para refletir sobre aquilo que acabara de acontecer. E assim, finalmente, o silêncio tomou conta do quarto. Desde então, os eventos diminuíram, mas algo dentro de mim sabe que aquilo ainda não acabou. A casa ficou mais tranquila, mas as lembranças daquele ser e do medo que ele trouxe continuam comigo. Eu não tenho todas as respostas, e talvez nunca tenha, mas o que aconteceu naquele quarto é algo que jamais conseguirei esquecer.